Cumprimentar a todos em nome do Senhor Jesus, agradecer o convite que foi feito para estar aqui nesse momento muito especial e dizer da nossa alegria de compartilhar juntamente com os irmãos do sínodo, dessa igreja, do presbitério e de toda a IPB, desse culto em ação de graças a Deus, por todos os motivos que já foram mencionados. Estou muito alegre e estou muito grato pelo convite que foi feito e honrado por estar aqui. Meus irmãos, nós estamos aqui nessa noite para agradecer a Deus o que Ele tem feito, para agradecer a Ele as bênçãos derramadas sobre essa região, sobre a nossa igreja, sobre nossas vidas em particular. Enfim, nós estamos aqui para reconhecer que a razão da nossa existência e a razão do progresso da igreja é somente a ação de Deus. Não é a nossa força, não é a nossa inteligência, não é a nossa capacidade, não são os nossos recursos financeiros que fazem com que a igreja permaneça e se expanda, mas é a ação de Deus na conversão de pecadores, na persuasão dos corações, na edificação da igreja, em usar a sua palavra para todos os propósitos que Ele de antemão determinou antes dos séculos dos séculos. Hoje à noite eu gostaria de, em vez de focar no passado, lembrando tudo que Deus já fez por nós, que é motivo de gratidão, focar no presente e no futuro, fazendo a seguinte pergunta: de que maneira nós poderemos crescer, poderemos nos expandir aqui no nosso país e ver a nossa denominação, as nossas igrejas, nós como indivíduos sermos bênção de Deus para a população brasileira. O que é requerido? Qual é a coisa fundamental? Então não vou focar no passado, que nos levaria à gratidão, nem no presente, que nos levaria então a reconhecer o que Deus tem feito. A minha pergunta é, e o foco do que eu vou falar é, o que é que nós temos que fazer, de que maneira nós temos que viver para que a bênção de Deus seja assegurada aos nossos projetos, os nossos planos, porque nós queremos não somente olhar para trás e reconhecer o que Deus tem feito, nós também queremos olhar para o futuro e saber de que maneira nós podemos prosseguir e aumentar a igreja, fazê-la crescer e aumentar a sua influência. Eu estou plenamente convencido, como eu já disse, que o futuro da igreja não está tanto nos seus recursos humanos, financeiros e tecnológicos. Mas o segredo da igreja é Deus. Se Deus está conosco, se Deus está do nosso lado, então, mesmo que os recursos sejam poucos, mesmo que a mão de obra não seja tão preparada, mesmo que nós não tenhamos finanças suficientes, ainda assim Deus fará prosperar. Deus no passado usou pessoas, instituições e organizações que, humanamente falando, não tinham qualquer condição ou recurso de levar a obra adiante. Por outro lado, se nós tivermos todos os recursos humanos, todas as condições financeiras, uma boa estratégia, um bom planejamento, mas se Deus não for conosco, nada disso nos adiantará. E, meus irmãos, só tem uma coisa que impede que Deus esteja conosco. E não são os nossos pecados, mas são os nossos pecados não tratados. Os nossos pecados não resolvidos. Porque quando nós tratamos os nossos pecados e os trazemos diante de Deus, conforme a orientação bíblica, a Bíblia nos garante perdão, reconciliação e um outro começo. Há perdão para o pecador arrependido. Deus promete atender à oração do penitente. Ele não desprezará um coração contrito. Todavia, o coração endurecido, o pecado não tratado, a consciência amortecida, a dissimulação, isso Deus percebe de longe e faz com que ele se vire contra nós. Então, quando nós fazemos a pergunta, o que se requer de nós para que Deus continue a nos abençoar como pastores,
como presbíteros, como diáconos, como membros da igreja, como concílios, como igrejas locais, o que se requer de nós? Uma coisa só é necessária: que nós andemos humildemente diante de Deus, que nós vivamos em santidade de vida diante dEle, com o nosso coração aberto, transparente diante de Deus, e todas as demais coisas Ele haverá de suprir, Ele haverá de cuidar. E para trazer esse ponto com clareza diante de nós, eu escolhi o texto de Josué capítulo 7, onde nós lemos a história do antigo povo de Deus, a igreja do Antigo Testamento. Lemos a história de um membro da igreja chamado Acã, uma história que ilustra muito bem esse ponto. E é uma história que foi escrita para nós, nos trazendo um desafio, nos trazendo uma advertência e também uma promessa da graça e da misericórdia de Deus para nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Josué capítulo 7. Essa passagem da Escritura é muito conhecida. Todos nós lembramos a história da conquista de Jericó. Ela está narrada nos primeiros capítulos do livro de Josué. Como Deus abençoou o povo de Israel na conquista de um inimigo que era extremamente mais poderoso e preparado. Vocês sabem que Israel tinha passado 40 anos no deserto. Eles não tinham treinamento militar, eles não tinham armamento, eles não tinham soldados acostumados com a batalha, eram peregrinos, a maior parte deles havia nascido no deserto. Entretanto, Deus abençoou o seu povo de tal maneira que eles foram capazes de conquistar a cidade de Jericó, militarmente preparada, inexpugnável, murada, com uma estratégia militar. Por que que Israel conseguiu conquistar Jericó? Porque Deus estava com o seu povo. Porque o segredo de Israel era Deus. E uma vez que Deus estava ao lado do seu povo, não havia inimigo poderoso demais. Não havia desafio intransponível. E assim Jericó foi conquistada, como nos diz o capítulo 6. Deus, entretanto, disse a Josué que ninguém tomasse dos despojos da cidade. Ouro, prata, material precioso, roupa, tudo aquilo era anátema, era separado para Deus e deveria ser usado futuramente na construção do templo e para ornar o tabernáculo que estava entre eles, onde estava a arca do Senhor. Era vedada, ou era vedado o saque, ou seja, que os soldados se apoderassem daquilo que sobrou da cidade conquistada. E nós lemos no capítulo 7 como um membro da igreja, chamado Acã, ele desobedeceu a ordem expressa de Deus. Ele escondeu o produto do seu furto e trouxe para dentro do arraial de Israel. E aí então Deus deixou de ser com seu povo. E como resultado, o povo perdeu a guerra contra um inimigo muito menor do que Jericó, que era a cidade de Ai. E ai do povo mesmo, porque capitulou diante de um inimigo menor. Mas agora Deus já não estava mais com eles. O segredo da igreja era a presença de Deus. Uma vez que Deus não estava mais com eles, até os menores desafios se tornaram intransponíveis. Em seguida, nós vemos como Deus orientou Josué a resolver o problema. Quando finalmente o problema moral e espiritual foi detectado e resolvido, então o capítulo 7 termina com a afirmação de que Deus volta a estar com o seu povo. E aí no capítulo 8, nós lemos como agora eles, com Deus ao seu lado, eles conquistam a cidade de Ai. Esse é o ponto que eu gostaria de trazer para nós nessa noite, quando nós pensamos em toda a misericórdia, em toda a bondade de Deus para conosco até agora. A pergunta é, o que é que nós temos que fazer para que a sua graça, a sua misericórdia, o seu favor continue conosco? E muito mais, porque nós temos grandes desafios diante de nós. Não são tanto os recursos humanos, embora eles sejam importantes, mas é sempre isso, que Deus esteja ao nosso lado. E só tem uma coisa, como a Bíblia nos ensina, que faz com que Deus não esteja conosco. É quando o seu povo vira as costas para Ele. Quando nós endurecemos o coração e quando nós não andamos mais nos seus caminhos.